Flamengo se acerta com Thiago Almada e staff do atleta. E Atlético de Madrid prioriza a venda ao Mengão. Grande jornal aqui do Rio crava Léo Pereira e Everton Araújo no Mônaco. Você vai saber a verdade. Varela e De La Cruz treinam no campo e devem reforçar o time contra o Olímpia, no amistoso de sexta em Brasília, no Mané Garrincha. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule, isso que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente quarta-feira para você e para toda a sua família. O Flamengo se reapresentou ontem no CT Jorge Elal Ninho do Urubu, após chegar de Portugal, folgar na segunda, e agora a preparação serve para o duelo de sexta contra o Olímpia no Mané Garrincha. É o último amistoso do Flamengo antes dos jogos aí, né, da reta final da temporada desse segundo turno. O Leonardo Jardim terá reforços importantes para enfrentar os paraguaios. Varela deve retornar à lateral direita, assim como De La Cruz vira opção para o meio-campo. Eles saíram de férias mais cedo após a eliminação do Uruguai na fase de grupos da Copa do Mundo e se reapresentaram com o elenco e treinaram já em campo com o grupo. Plata também se apresentou, mas o atacante que jogou aí até a segunda fase com o Equador não foi a campo no Ninho do Urubu, ou seja, ele não treinou com o grupo, fez alguns trabalhos internos e terá sua condição física avaliada nos próximos dias para saber se será relacionado para esse amistoso. Já Arrascaeta e Lucas Paquetá voltaram a trabalhar no CT, né, logo depois da Copa do Mundo, para continuar aí a recuperação das lesões na panturrilha direita e na coxa esquerda, respectivamente. Quem está mais perto de voltar é o uruguaio, que treinou em campo de forma separada do elenco. Léo Ortiz também treinou ao lado de Arrascaeta e tem chance de retornar contra o Olímpia. O zagueiro se recuperou de uma contusão na coxa direita, a primeira lesão muscular da sua carreira, está em fase final de transição com a preparação física para ser reintegrado ao elenco. Dos 9 convocados que o Flamengo teve na Copa do Mundo, ainda faltam se apresentar 4. Alexandro, Danilo, Léo Pereira e Carrascal. Os 4 foram eliminados do Mundial nas oitavas, sendo os 3 primeiros pelo Brasil e o último pela Colômbia. Então tá aí, gente. Flamengo se preparando para esse amistoso contra o Olímpia. Jogo a Vera mesmo ali, né, valendo no Campeonato Brasileiro, é dia 22 contra a Chape, fora de casa. E o Leonardo Jardim feliz da vida aí porque começa a contar com os reforços, né, com os convocados e vão aí se apresentando, treinando, aos poucos serão reintegrados ao elenco. Bom, saiu uma informação aí num grande jornal aqui do Rio, que é o Jornal Extra, né? E tem uma coluna lá que é o Editorial dos Famosos, e essa coluna trouxe a informação, e veja bem como é que foi essa informação, tá? Eles detalharam não só uma negociação envolvendo o Mônaco com o Léo Pereira e o Everton Araújo, mas sim toda a trajetória, né? Onde vão morar, como é que vai acontecer tudo isso. Olha que viagem. Vamos trazer aqui essa informação, né, do portal do Jornal Extra, né, coluna dos famosos, que diz: agora noivo, Léo Pereira vai morar com Caroline Lima na Europa, após acertar com o Mônaco de Filipe Luiz. A matéria ainda afirma que a saída do zagueiro é certa e diz: os planos de comprar em conjunto uma mansão no Rio vai ter que esperar um pouco mais. Noivos, Léo Pereira e Caroline vão morar na Europa. O jogador vai deixar o Flamengo para atuar no Mônaco, comandado por Filipe Luiz. Não só ele, o volante Everton Araújo também vai ser transferido para o time francês. Tanto ele quanto o Léo trabalharam com o Filipe, enquanto ele foi técnico do Flamengo, até o início deste ano. O ex-treinador da Gávea assumiu o Mônaco no início de julho. Salário e condições de trabalho, além de voltar a trabalhar com o Filipe, não foram as questões que vão levar aí Léo para o futebol europeu. Os filhos, Helena e Mateu, em breve vão morar definitivamente em Madrid com a mãe Tainá e o padrasto Éder Militão. Ao mesmo tempo, Cecília, fruto do antigo relacionamento de Éder com Caroline, vai poder ficar mais perto do pai. A distância entre Monte Carlo, no Principado de Mônaco,
cidade próxima ao CT do clube, onde o casal deve morar, e Madrid, na Espanha, é de cerca de 1.000 quilômetros, ou seja, 5 horas de voo. Everton Araújo é pai de Kiara, fruto do seu antigo relacionamento com a esteticista Débora Couto. A menina e a mãe devem permanecer no Brasil. Essa viagem toda saiu no Jornal Extra, um grande jornal de circulação aqui no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, o Extra faz parte do Grupo Globo, né? E aí tá dizendo aqui, né? O Flamengo nega qualquer negociação, né, nesse momento. Não chegou nada. E é até possível, né, que o Felipe Luiz tenha batido um papo com os dois, com o Léo Pereira e com o Everton Araújo. O Felipe gostava muito aí da dupla, mas não chegou nada para o Flamengo, né? O Flamengo está bem tranquilo em relação a isso, que primeiro tem que chegar uma proposta e depois o Flamengo aceita ou não, né? Conversa com os jogadores e tudo mais, tem que ser uma proposta muito boa para o clube, tem que ser uma proposta muito boa para os atletas. O Flamengo desconhece isso, viralizou, porque, como eu digo, é um jornal de grande circulação, de grande engajamento aqui no Rio de Janeiro, o Jornal Extra. Quem é do Rio sabe o que eu estou falando, e quem não é do Rio, de repente, já ouviu falar aí do Jornal Extra. Porém, toda essa viagem aqui que eu trouxe para vocês está hoje na coluna dos famosos do Jornal Extra. O Flamengo nega qualquer vírgula dessa frase, dessa notícia, não procede, pelo menos pelo lado do Flamengo, não procede que Léo Pereira e Everton Araújo estão vendidos ao Mônaco. Principalmente depois do Boto ter falado ontem que espera que o Flamengo deve fazer aí uma grande venda, uma das maiores da história, com o Everton Araújo. Então, assim, não acredito que o Mônaco tenha essa grana, né, para levar o Everton Araújo e também o Léo Pereira. E o Léo Pereira está aí na mira da Turquia, né? Tem clube da Turquia aí de olho no Léo Pereira. Isso é real, né? É real esse interesse do clube turco no Léo Pereira. O Flamengo ainda não respondeu. Chegou uma proposta de 8 milhões aí de euros, muito pouco, muito pouco aí para o futebol do Léo Pereira. E acho que talvez por isso o Flamengo não tenha respondido ainda. O jornalista Mauro César Pereira, em sua coluna na Jovem Pan, trouxe hoje: Flamengo tem acordo com a Almada e o seu staff, e o Atlético de Madrid prioriza a venda ao Flamengo. O Atlético de Madrid dá preferência em vender Thiago Almada ao Flamengo e não ao River Plate. O Flamengo entrou na disputa, já tem um acordo encaminhado com o jogador e com o empresário, e os valores apresentados foram bem recebidos. O atleta ainda não tomou a decisão final porque está na Copa do Mundo. Ele só definirá o futuro após o confronto de amanhã, no caso, o confronto de hoje, né, contra a Inglaterra. A Argentina entra em campo no segundo jogo da semifinal. Em caso de classificação, essa decisão aí só deverá ser feita após o domingo, que é a final da Copa do Mundo. Antes do jogo, qualquer definição não será revelada. Se porventura não surgir nenhuma proposta da Europa, o retorno ao futebol sul-americano é uma opção real do atleta, que inclusive já teria aceitado aí o projeto do Flamengo, salário, valores, tempo de contrato, tudo, né? E o Flamengo conta aí, com esse acerto com o Atlético de Madrid, que já deu prioridade ao Flamengo em caso aí de negociação, né? O Atlético de Madrid não quer negociar com o River, não quer negociar com outro clube, a não ser que chegue aí uma proposta da Europa. Isso, gente, só aconteceu porque o BAP entrou na parada e aumentou aí a estrutura para o Boto ter poder nessa negociação. Se antes estava difícil, o Flamengo não podia gastar muito, tem o orçamento limitado e tudo mais, como a gente trouxe aqui a informação ontem, o BAP botou na mesa, né? E agora o Boto já sabe o que tem para trabalhar, o que pode e o que não pode. Ou seja, aumentou o orçamento para a contratação do Thiago Almada. É claro que não vai fazer loucuras, não vai pagar 40 milhões de euros, 30 milhões de euros, 20, 25 milhões de euros que seja à vista. Vai ser um valor parcelado, assim como o Flamengo fez recentemente para tirar o Samuel Lino do Atlético de Madrid, foi um valor parcelado. O Flamengo fez a compra do Samuel Lino de forma parcelada. E aí, as tratativas seguem em andamento e o Flamengo só aguarda o término da Copa do Mundo aí, né, para, de repente, anunciar essa grande contratação do meia argentino Thiago Almada, que só conseguiu, né? O Flamengo só conseguiu chegar a esse denominador, que o BAP chegou pro Boto: olha, eu tô exigindo a contratação, aumenta o valor, aumenta aqui, ó, a estrutura
pro pagamento, se tiver que aumentar, tudo isso, vai lá, dá teu jeito. E o Boto está aí negociando, né? Do jeito que pode, está aí negociando. Já tem aí o aval do staff do atleta. Já tem o aval do Thiago Almada. Ele aceita voltar ao futebol sul-americano, aceita jogar no Flamengo. E já tem o aval do Atlético de Madrid. Ou seja, as três partes envolvidas, né? Agora falta encerrar aí a Copa do Mundo. E hoje eu estarei na torcida para a Inglaterra, secando a Argentina, que aí acaba logo esse negócio. Me parece que o Thiago Almada hoje começa no banco de reservas. A informação que eu tenho é essa, é que ele não será titular hoje contra a Inglaterra. Melhor ainda, né? Porque aí qual clube europeu vai fazer uma proposta alta para um jogador que está na reserva na semifinal de uma seleção? Difícil, né? Difícil. Então vamos torcer aí para que realmente bata com a nossa informação e que ele comece o jogo de hoje no banco de reservas. Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa possível contratação do Thiago Almada. Você queria ver o Almada com a camisa do Flamengo? Almada que foi muito feliz aqui em 2024 com a camisa do Botafogo, ganhando uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro. Um meia muito habilidoso, joga a posição dele que ele gosta de jogar é na esquerda, mas ele pode muito bem jogar na direita, ele pode jogar flutuando ali por dentro, ali como meia, camisa 10, assim como o Arrascaeta, mas a posição, assim, ao meu ver, é que ele rende mais ali é na esquerda, onde ele foi muito feliz no Botafogo. Ali a gente tem o Samuel Lino, um pouco mais avançado, na ponta esquerda. Ele pode jogar ali, muito bem, trocando a posição, fazendo a rotação. O Leonardo Jardim não é bobo, né? Tanto que ele aprovou o nome, tem um aval do técnico português, vamos ver o que acontece. Vou deixar o link aqui no comentário fixado do nosso shopping do Rafla. Você pode adquirir agora o seu produto sem sair de casa. Essa é a novidade. São vários produtos com desconto. Aliás, aqui no link você tem o nosso canal gratuito de dicas e ofertas. Todos os dias a produção coloca lá os produtos. Duas coisas acontecem quando você compra aqui no shopping do Rafla. A primeira é que se for um produto rubro-negro, você ajuda diretamente o Flamengo. E a segunda é que você dá uma moral aqui para o nosso canal. Eu volto ainda hoje, nesta quarta-feira, com muitas informações e novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Grande abraço para você, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo? Valeu!